Olá a todos, aqui estamos novamente com a nossa playlist Trebuchet da eletrônica, Trebuchet da tecnologia, a nossa playlist do canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga, em que comentamos notícias da mídia que falam de tecnologia. Eu sou Newton Sebraga e vou comentar hoje uma notícia que eu vi agora em maio de 2022, quando gravo esse vídeo, em que se anuncia a criação de capacitores com capacitância negativa. O que é isso? Nós já falamos em vídeos anteriores aqui do elastor. O elastor não tem nada a ver com o capacitor de capacitância negativa. O elastor é um outro nome dado ao capacitor comum quando a gente mede a sua capacitância não em farads, não em termos de capacitância, mas sim numa outra grandeza denominada elastância. A elastância nada mais é do que a capacitância ao contrário, vamos dizer. É um fenômeno inverso. Do mesmo modo que para os resistores nós podemos especificar o valor de um resistor pela sua resistência ou pela sua condutância, né? Então existe uma grandeza chamada elastância que a gente pode aplicar ao capacitor, que é o inverso da capacitância. É a elastância medida em darafs. Daraf é farad, ao contrário, né? Mas os capacitores de capacitância negativa é algo um pouquinho diferente. A gente sabe do estudo da eletrônica, né, que um capacitor fixo ele tem a sua capacitância determinada pelas características físicas dele. Tamanho da armadura, separação e material usado no dielétrico. E num capacitor desse tipo, a quantidade de cargas armazenada depende da tensão aplicada. Existe uma relação direta, né? Maior tensão, maior quantidade de cargas. Então é uma espécie de, vamos dizer, uma bomba de cargas que a gente tem, que funciona aí de uma forma proporcional ao que a gente vê num resistor, em que a corrente é proporcional à tensão. Mas o que se descobriu agora é algo diferente. É que é possível fazer um capacitor em que a capacitância diminui quando a tensão aumenta. Quer dizer, a quantidade de cargas ela não tem uma proporção direta com a tensão aplicada. Mas para que serve isso? Um capacitor com capacitância negativa. Uma primeira aplicação que a gente vê é nos transistores de efeito de campo de potência. Quando a gente tem a comutação desse transistor determinada pela tensão aplicada no gate. E o gate é um capacitor. O gate funciona como uma espécie de capacitância de entrada que afeta a velocidade desse componente. Essa capacitância exige que esse capacitor seja carregado quando aplicamos o sinal antes de que o transistor conduza. Isso retarda a sua comutação. Então, se essa capacitância puder ser alterada com a tensão, o transistor se torna mais rápido. E é o que os pesquisadores conseguiram lá na Universidade de Berkeley. Eles conseguiram um capacitor que, baseado na física quântica, ele tem a propriedade de que seu dielétrico se altera com a tensão. Então, dessa forma, o dielétrico, mudando de espessura eletronicamente, vamos dizer, ele pode mudar a capacitância do capacitor conforme o sinal, ou conforme a tensão aplicada. E é um efeito negativo, certo? É uma curva, vamos dizer, negativa em relação à tensão-capacitância. Então, nós temos aí, na hora que a gente aplica as fórmulas da capacitância, e as dimensões do capacitor, as suas características físicas, que esse capacitor tem uma propriedade de capacitância negativa. E ele é muito interessante porque ele vai permitir a fabricação de transistores de efeito de campo de potência, por exemplo, que sejam mais rápidos, porque eles mudam de capacitância de entrada conforme o sinal, e assim permitem uma comutação mais rápida. É algo muito interessante. Talvez no futuro a gente tenha aí o componente discreto,
um capacitor negativo, né? Aí você vai lá na loja e compra um capacitor de menos 10 microfarads, né? Que é um capacitor que vai ter umas propriedades que vão ser especificadas depois, né? E que você pode usar em projetos, novos tipos de projetos que até então não foram imaginados. Vão pensando aí no projeto que você vai fazer usando um capacitor de capacitância negativa. Um capacitor que altera a sua capacitância conforme o sinal, segundo uma curva que lembra um pouco a curva de resistência negativa que certos dispositivos eletrônicos têm. Aí nós teremos agora um dispositivo com uma curva de capacitância negativa. Algo muito interessante para o futuro. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, acompanhe-nos nas outras redes sociais, lá no Facebook, visitem o nosso site, porque lá tem artigos sobre o assunto que você pode se interessar, como artigos que falam do Elastor. E além disso, inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima!